Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com alegria a memória de São Tito e de São Timóteo, dois colaboradores de São Paulo. Então, um dia depois de celebrarmos a conversão de São Paulo, nós damos glória a Deus pelos frutos de santidade produzidos pelo próprio São Paulo, ensinando seus filhos a serem santos. São Tito foi um homem de toda a confiança de São Paulo. Ele o enviou para missões difíceis, por exemplo, como havia um atrito entre São Paulo e a igreja de Corinto, estavam bem desobedientes, e então ele enviou São Tito, que foi responsável por reconciliar, né, e consolar o coração do apóstolo. São Timóteo é mais conhecido ainda, porque São Timóteo é mencionado cerca de 18 vezes nas cartas de São Paulo e muitas vezes também nos Atos dos Apóstolos. Então vou me deter um pouco na pessoa de São Timóteo para nós colhermos algum fruto da primeira leitura que foi lida hoje, que é uma espécie de testamento espiritual de São Paulo para o seu filho Timóteo. É a segunda carta de São Paulo a Timóteo, é a última carta dirigida por São Paulo a esse seu filho espiritual. Timóteo, ele é originário da atual Turquia, como São Paulo. São Paulo nasceu, né, no sudeste da Turquia. Já Timóteo nasceu no leste, na cidade de Listra. E, como nós ouvimos na leitura, São Paulo conheceu a avó Lóide e a mãe Eunice de São Timóteo. E São Timóteo parece ter, digamos assim, bebido a fé junto com o leite materno. Ele então acompanhou São Paulo em algumas de suas viagens. Na segunda viagem de São Paulo, em que São Paulo veio evangelizar a Europa, e ali teve o início da evangelização do continente europeu e, portanto, do Brasil também, porque é de lá que nós recebemos a fé. Ele esteve com São Paulo em Filipos, depois vários sinais da caminhada dele com São Paulo em Atenas, Corinto, etc. Sempre São Paulo escreve suas cartas dizendo: está comigo Timóteo, está comigo meu filho Timóteo, meu servo Timóteo, meu companheiro Timóteo. E Timóteo está sempre lá presente. Até que São Paulo ordenou São Timóteo, como bispo da cidade de Éfeso. E a gente pensa que é provavelmente como bispo de Éfeso que ele recebe essas cartas pastorais, não é? Em que São Paulo exorta a que ele reavive o dom de Deus. A palavra que está aqui no original em grego é o dom da graça, o carisma, que ele recebeu pela imposição das mãos no dia da ordenação. E é interessante que São Paulo usa uma palavra, está escrito aqui reavivar. Em latim foi traduzido como ressuscita. O original grego, reavivar o dom de Deus, reavivar esse dom da graça recebido pela imposição das mãos. São Paulo usa uma palavra que é composta de aná, quer dizer de novo, zoon, que é dar vida, reaviva, tá bom, tá bem traduzido até aqui. Só que tem a palavra fogo, pur, reaviva a chama. Ou seja, a ideia aqui é de uma fogueira que está se apagando, de chamas que estão debaixo de cinzas. Eu não sei se São Timóteo aqui estava correndo o risco de alguma espécie de tibieza, alguma coisa. Nós sabemos, porém,
no final da vida de São Timóteo, que ele foi aprisionado, está escrito na carta aos Hebreus, e que depois, saído dessa prisão, ele morreu como mártir, porque ele tentou deter uma festa pagã na cidade de Éfeso, e foi martirizado. Nós usamos casula branca, por alguma razão, porque nós não sabemos da morte de São Tito, se foi martírio ou não, mas São Timóteo é bispo e mártir. Então vejam, São Paulo aqui está exortando o seu filho, com medo que ele fique de alguma forma tímido, tíbio, e depois essa exortação teve resultado, porque ele morreu fervoroso, foi aprisionado, deu a vida por Cristo, foi martirizado. E quais são as dicas que São Paulo, quais são as orientações que São Paulo dá a esse seu filho? Amado. Versículo 2 diz: Timóteo, meu filho amado. Está escrito aqui querido na tradução, mas a palavra que está lá vem de agape. Amado em Deus, amado com a caridade de Cristo. Ele diz assim, duas coisas. Primeiro, é interessante que São Paulo recorda a herança que ele, São Paulo, recebeu dos antepassados, e recorda a herança que o próprio Timóteo recebeu da sua avó e da sua mãe. Essa coisa de receber. Você vai dizer assim, mas padre, São Paulo recebeu uma herança dos seus pais, mas os pais de São Paulo eram judeus, não eram cristãos. Mas o Antigo Testamento inteiro, os bons judeus esperavam a vinda de Cristo. Se São Paulo perseguiu a igreja e não reconheceu Cristo, foi por algum erro dele ou de alguém, de quem apresentou Cristo para ele, mas ele, de qualquer forma, ele não joga fora toda a sua herança judaica. Ele diz: dou graças a Deus, São Paulo falando de si mesmo, a quem sirvo com consciência pura, como aprendi dos meus antepassados. Essa coisa de servir com consciência pura, isso aqui já é uma grande coisa, gente. Vejam, uma das coisas que conduzem as pessoas a perderem a chama viva da fé é as pessoas começarem a se enganar. A própria consciência. Você começa a contar mentiras para você mesmo. A gente vê que algumas pessoas não é que elas mentem para os outros, elas mentem para si mesmas. E São Paulo diz: nessa minha consciência pura, eu me lembro de ti, Timóteo, filho dele, dia e noite nas minhas orações. Essa é uma segunda coisa. Não pensemos que nós somos capazes de conduzir nossos filhos espirituais, as pessoas que nós queremos ajudar a levar para Deus, sem pôr o joelho no chão e sem rezar dia e noite, como diz São Paulo. As almas se salvam na oração. É claro que São Paulo prega o Evangelho, viaja, dá a vida, é apedrejado, sim, mas ele rezava, e dali vem a eficácia do apostolado. São Paulo rezava dia e noite. Ele está dizendo aqui para um bispo, filho dele: lembro-me de ti dia e noite nas minhas orações. E aí São Paulo se recorda como no passado, na juventude de Timóteo, ele tinha uma fé sincera. São Paulo falou do seu passado, eu tenho uma consciência pura. Agora vejam o que ele diz do passado de Timóteo: lembro-me de tuas lágrimas
e sinto grande desejo de rever-te e assim ficar cheio de alegria. São Paulo provavelmente não vai rever Timóteo. São Paulo vai morrer. Esse é o testamento dele. Mas São Paulo se lembra das lágrimas de São Timóteo. E o que quer dizer essas lágrimas? Recordo-me da fé sincera que tens. Aquela mesma fé que antes tiveram tua avó Lóide e tua mãe Eunice. Sem dúvida, assim também a tua. Fé sincera. No original grego que está escrito aqui, é a fé não hipócrita. São Timóteo certamente era um sujeito de temperamento transparente, daquelas pessoas que sentiu, transpareceu. Lágrimas, fé sincera, sem camuflar. Mas acontece que provavelmente aconteceu que ele, sendo bispo, sendo perseguido, sendo antagonizado, a gente, quando vai sofrendo na vida, sem notar, não necessariamente por falta de virtude, mas pelas próprias pauladas que a vida vai nos dando, a gente vai perdendo aquela transparência, aquela sinceridade do coração de criança. Do coração de criança que deixa transbordar tudo com alegria. Então, São Paulo está dizendo: exorto, então, veja o seu passado, Timóteo. Você rezava com alegria, chorava, assim que você era com a sua avó, com a sua mãe, você recebeu isso da sua família. Quer dizer, São Paulo diz: eu, Paulo, tenho consciência pura. Você, Timóteo, também tinha essa fé, sem hipocrisia, sem máscaras, tudo transparente, servir a Deus na alegria da consciência pura, essa transparência de um coração de criança. Exorto-te a reavivar, a ressuscitar, a dar vida de novo ao fogo, à devoção, dar a vida de novo ao fogo do dom de Deus que recebestes pela imposição de minhas mãos. Foi São Paulo quem ordenou São Timóteo bispo. Pois Deus não nos deu um espírito de timidez. É aqui. Aquele menino expansivo, aquele menino alegre que era Timóteo, aquele menino de lágrimas fáceis, numa fé não hipócrita, com os sofrimentos da vida, parece que ficou com um espírito de timidez, de temor, medo do que vão pensar, medo do que vão ser as consequências do que eu vou fazer. Começou não por malícia, não, nós estamos falando de um santo, não por malícia, mas pela própria vida, foi se abatendo e perdendo aquela expansividade típica dele. São Paulo diz: Deus nos deu um espírito de fortaleza, aguenta firme as pauladas, de amor e de sobriedade. Portanto, essa timidez, São Paulo diz: não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Então, sofrer com Cristo é o que vai fazer com que você se encha de alegria novamente. Vejam, resumindo, Timóteo, de fé não hipócrita, sincera, expansiva, um homem
que ia facilmente às lágrimas. Isso alegrava São Paulo de ver aquele fogo dentro dele, aquela devoção. São Timóteo, de alguma forma, parece que foi tomando um espírito de timidez. O sofrimento foi fazendo com que ele se recolhesse de alguma forma, como se ele tivesse vergonha. Não te envergonhes do testemunho, ou seja, não fique vermelho de vergonha, não é? Enrubescido. Não te envergonhes, vai com destemor, não tenha vergonha de Cristo que morreu na cruz, não tenha vergonha de mim que estou aqui prisioneiro escrevendo você da prisão, mas sofre comigo. É um pai dizendo a um filho: vamos sofrer juntos, alegres, sofrer com Cristo, que isto reavive a chama, aquele fogo que está dentro de nós. Vamos juntos sofrer por Cristo. Não busque aquela fé, uma fé tímida, camuflada. Não, lembra, a sua fé é sem hipocrisia. Então, meus queridos, resumindo, São Paulo está dizendo a São Timóteo: filho, se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Recorda do teu passado, como você era como criança. Eu recordo como eu era como criança. Eu recordo da pureza da minha consciência. Recorda do teu passado. As tuas lágrimas, a tua fé sem camuflagem, sem hipocrisia. É verdade, a vida está te maltratando, mas vamos juntos sofrer com Cristo. Sofre comigo, sofre com Cristo. Quando a gente sofre por amor, gente, por amor a Cristo, tudo é diferente. Tudo é diferente. Nessa vida, nós vamos ficando adultos e a gente vê claramente como as crianças alegrinhas vão se transformando com o sofrimento da vida em adultos sérios, tristes, desanimados, como o fogo vai se apagando, como a gente vai ficando desiludido com a vida. São Paulo diz: oh meu filho, reaviva o fogo, devoção, servir a Deus. Vamos servir a Deus com alegria. Vamos lá, Cristo sofreu por nós, eu vou sofrer por Cristo, você também vai sofrer por Cristo. Isso vai ser alegria para nós. Coragem, a alegria cristã de voltar a ser criança, confiando em Deus, se jogando nos braços de Deus como uma criança se joga no regaço da sua mãe. Vamos então pedir essa graça a Deus nosso Senhor, que reavive a chama que está em nossos corações, nos dando a alegria de servir a Cristo. Se a vida vem maltratando você, transforme, como se diz vulgarmente na linguagem popular, se a vida está azeda, pegue os limões e faça uma limonada, né? Ou seja, transforme o sofrimento numa grande ocasião, agora subindo de nível, uma grande ocasião de amar Jesus, uma alegria de ter sido escolhido, de ter sido eleito, como Timóteo foi bispo eleito de Deus, para dar a vida. Que honra, que alegria, que eleição divina. Vamos servir a Deus com o coração de crianças confiantes em nosso Senhor.